Olá pessoal, bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite, né? Graças a Deus, mais um dia aqui, tá pessoal? Para a gente continuar a nossa jornada espiritual aqui, da nossa consciência, né pessoal? E precisamos ter conhecimento, consciência de tudo que a gente está fazendo aqui, pessoal. A gente não pode ficar aqui sem consciência, tá? A gente tem que ter consciência das coisas que a gente faz, qual é a reação, qual é tudo. A gente precisa ter essa consciência. Não é fazer igual o cidadão aí do podcast de que é espiritualista dizer que a ignorância é uma benção. Não, não. Ignorância nunca é uma benção, tá, pessoal? Nunca é uma benção. O que precisamos, quando a gente toma consciência, o que é que a gente precisa? Precisamos ter responsabilidade, compromisso, assumir, a gente entendeu a situação, então tomar aquele compromisso. Isso que é difícil, tá? E é por isso que muitos não querem acordar, não querem despertar a consciência, porque eles sabem que vai ter que ter um compromisso, vai ter que ter aí, como é que se diz? Você andar na linha, tá? Senão o trem lhe pega. Ai, pessoal, não é fácil, né? A gente dá risada aqui, mas a nossa jornada aqui não é fácil, pessoal. É, cada dia tem alguma coisa que a gente vai experimentando, tá, pessoal? E a gente não pode perder nunca com isso, tá? É a nossa simplicidade, tá, pessoal? A gente viver a simplicidade vai nos ajudar bastante nessa jornada aqui. A gente não pode entrar no orgulho, sabe? É sempre aquela humildade, simplicidade. A gente leva a vida. Então, vai ficar mais fácil a nossa jornada da consciência. Tá certo, pessoal? Mas antes agradecer a vocês, tá? Porque vocês estão gostando, né? É isso, vocês estão gostando dos vídeos e tal. Estão dando uma visualização muito grande, tá? Aí se inscrevendo. Nossa, eu fui olhar agora, os inscritos era um número, já aumentou já aí, pessoas aí, tá? Eu tenho que falar, seja bem-vindo, tá? Seja bem-vinda, né? Não sei se é homem ou mulher, seja bem-vindo, seja bem-vinda, né? Espero que vocês continuem, tá, pessoal? Nessa jornada que você escolheu do despertar da consciência, é a espiritualidade, tá? Chamando vocês, tá? Para tomar consciência das coisas. Então, aqui eu passo essas informações, tá? Às vezes tem informações que muitos ficam meio zangados, mas às vezes temos que passar essa informação, pessoal, porque a gente tem que se apoiar na verdade, não na mentira, tá? Isso não faz parte daqueles que é dimensional, daquele que é chamado, é despertar da consciência dele. Não faz parte ele se apoiar aí na mentira. Tá certo, pessoal? Sempre na verdade, com humildade, simplicidade, tá? Não aquelas coisas que tá acontecendo aí com a maioria dos grupos religiosos, os líderes, tá, pessoal? Nossa, se desviaram de um tal modo da espiritualidade que não sei, tá? O espírito estranho entrou aí em vários grupos religiosos, tá? Tá triste, viu, pessoal? Cada momento que eu paro para assistir aí uma live de um pastor, de um espiritual, eu vejo, nossa, pessoal, que estão perdidos consciencialmente, tá, pessoal?
Eu sinto muito, tá, pessoal? Porque é isso, a gente aqui, por exemplo, eu que estou aqui orientando aqui vocês, instruindo aqui, trazendo informações, tá, pessoal? Eu não sou melhor do que você. Então, quando uma pessoa começa a se exaltar, começa. É a queda dela, pessoal. Ela tem que ficar humilde. Isso aqui só é uma função, não é nada mais, tá? Mas aqui nessa realidade eu sei que acontece isso. Então, nossa, pessoal, muitos, tá? Pastores, não se fala o quanto estão fora da espiritualidade, tá? Porque ele está pensando que eles ficar na igreja ali falando, significa que ele está trabalhando a espiritualidade, ele está conexão com a espiritualidade dele. E não é verdade, tá? Você pode estar lá no centro espírita, católico, evangélico, no grupo espiritualista, mas se você não tiver em conexão com a sua espiritualidade, você está fora. E isso a gente tem que demonstrar em virtude, né, pessoal? Em virtude a qual eu vou falar hoje, né? Hoje é meu tema. Mas antes vamos tomar aqui um gole d'água, tá, pessoal? Esses dias tá quente, né, pessoal? Esses dias tá um mormaço para eu dormir, tá? Ontem mesmo tomei um banho para poder dormir, tá? Porque tava difícil de o calor, o ventilador, tá, pessoal? E até um ventilador do grande, mas mesmo assim, porque por causa do tempo, né, tá mormaço, aquele calor, né? É difícil, mas é isso aí. É essa a realidade que a gente está experimentando aqui. Tá, pessoal? Tá certo? Sem mais delongas, vamos para o nosso tópico de hoje, nosso tema de hoje, o que é, pessoal? Tá, peraí, deixa eu dar uma luz aqui, né? Sem luz a gente. Aí, agora deu uma luz, agora sim. Aí, o nosso tema de hoje é o que é a simplicidade espiritual? O que é isso, pessoal? Simplicidade. E por que temos que vibrar? Então, por que a gente tem que entrar nesse estado de vibração, vibrar nessa simplicidade espiritual? Por quê, pessoal? É importante, tá? Sem isso aqui, as pessoas podem desconectar da espiritualidade dela. É o que aconteceu com muitos líderes, pastores, pessoas que estão aí, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Porque perderam a simplicidade espiritual, né? E essa simplicidade, pessoal, Cristo passou, tá? A gente tem um mestre, tem uma pessoa que está guiando a gente, que é Cristo, e ele demonstrou isso. Eu não sei porque que pastores, né? Pessoas líderes, você vê que é outro espírito, não é o espírito de Cristo. Eu não sei porque as pessoas não veem isso, pessoal. Eu sinto muito, tá? Mas eu tenho que falar isso aqui porque é uma das, como é que se diz, virtude que a gente tem que vibrar nessa virtude aí, que é a simplicidade espiritual. Porque se a gente não fica nessa frequência aí, tá? Dessa virtude, emanando essa virtude, a gente se desvia da espiritualidade. Aí você vai ser um religioso. Talvez pode ser até um falso profeta. Tá, pessoal? Preciso falar sobre isso aqui, tá? Mas vamos para o nosso conceito, que eu vou dar ênfase em algumas coisas aqui que a gente vai lendo, tá, pessoal? Então, a pergunta é: o que é a simplicidade, né, espiritual? Ele fala a simplicidade espiritual
é um conceito que se refere à busca por uma vida mais leve, descomplicada, onde o foco está na experiência e valores internos, em vez de nas posses materiais. Então, vamos dar. Pessoal, vai mexer aí com gente, tá? Eu sei que esse tema aqui vai mexer com gente, mas é preciso, tá? Preciso para a gente se firmar na verdade que Cristo quer, tá, pessoal? Eu sei que tem espírito aí, líderes, passado outro espírito para vocês, tá? Eu sinto muito, mas eu tenho que vir agora e quebrando esse tipo de pensamento, tá? Então, ele diz que aqui que a simplicidade é um conceito, né, pessoal? Que se refere à busca, né, de uma pessoa, né? Levar a vida mais leve e descomplicada. Onde ele fala que essa pessoa tem que estar focada nos valores internos. Então, o que é que ela tem que dar mais valor? Os valores internos. Agora, significa que você não vai valorizar as coisas externas aqui, usufruir das coisas externas aqui? Não, significa isso, tá? É que seu foco está no valor interno. Por exemplo, o meu valor aqui está nas coisas internas, nas coisas da espiritualidade. Mas só que eu não vou usar aqui as coisas, eu não vou usar, não vou precisar de dinheiro das coisas, eu não vou precisar. Vou precisar, mas o seu foco não é esse. Seu coração não está nessas coisas. Você está usando essas coisas. Você tem consciência que essas coisas é emprestada da espiritualidade, não é seu, tá? Então, uma pessoa que está vivendo assim, ela vive uma vida mais leve e descomplicada. Agora, uma pessoa que está pegada, o foco dela é as coisas materiais, ela está presa ao ego. Então, essas pessoas sofrem aqui, tá, pessoal? Elas não falam, mas sofrem, tá? Aí ele fala, essa abordagem promove um estado. Então, quando fala de estado, é um estado da consciência. Um estado de paz interior e conexão com o divino, permitindo que a pessoa se liberte das distrações do mundo moderno. Então, quando a pessoa tem um foco interno para o trabalho da espiritualidade, ela vai vibrar nesse estado de consciência onde vai trazer paz interior e ela vai sentir uma conexão com Deus, com o divino muito forte e vai permitir a ela uma força que ela se liberte das distrações desse mundo. Ela não sinta mais desejo de estar pegado a essas coisas. Ela vive aqui, como eu estou vivendo aqui. Ainda não saí dessa realidade, tá? É como eu estou vivendo, mas eu não estou apegado às coisas, tá? Meu foco não é esse, meu foco é outro, é interno. Aí ele fala, a simplicidade espiritual é uma disciplina espiritual que consiste em eliminar o que não é essencial na vida, né? Priorizando o crescimento espiritual e a proximidade com Deus. Então, é uma pessoa que está voltada, ela está priorizando, tá? Eliminar aquilo que não é essencial. Então, aquilo que não vai trazer nenhuma contribuição para o seu crescimento espiritual. Então, pessoas não vão fazer isso, tá? Coisas que não vai trazer para que ela cresça espiritualmente. Ou então ela se aproximar mais de Deus. Então, uma pessoa que despertou a consciência é espiritual, a foco dela, a prioridade dela é as coisas internas, é ela se conectar com o divino, com Deus. Essa é a prioridade dela. Mas ela vive aqui ainda também. E aí, como é que faz? E aí, irmão Samuel, eu preciso aqui de muito. Claro, você vai ter as coisas,
Mas seu foco não é esse. Se você coloca seu foco nessa, você saiu da espiritualidade. Nossa, pessoal, agora você vê um monte de grupo que está falando em prosperidade e agora? Você entende como tá ao contrário do que a espiritualidade quer, pessoal? Aí ele fala, né? A simplicidade espiritual, não, a disciplina da simplicidade consiste em nos livrar intencionalmente, então consciente, né, das coisas em nossa vida que atrapalham a nossa caminhada com Deus. Então, aquilo que está atrapalhando a nossa caminhada com Deus, a gente tem que se livrar, pessoal. É isso que é você ter uma disciplina espiritual da simplicidade. Então, tirar aquelas coisas que atrapalham e aprender a priorizar as coisas mais importantes, né? Que é a nossa espiritualidade. Trata-se de ter clareza sobre o nosso propósito e a nossa prioridade. Então, é o nosso propósito, é o que a gente veio fazer aqui, pessoal. A gente veio aqui fazer um trabalho. Mas aquele que é o seu propósito, quando você faz, você tá tudo certo com você. Você não sente que é uma pessoa que está faltando algo. Você está completo, você está realizando o que realmente você foi designado para realizar. Tá? Aí você entrou nessa frequência da simplicidade, tá? E você precisa entrar. Aí ele fala, a simplicidade é como um modo de vida. Então, como é que ele fala que a simplicidade, né, é um modo de vida que a pessoa escolhe aqui viver, tá? Ele fala, significa desapegar do excesso, conservar aquilo que realmente traz significado e alegria. Então, é isso. Você, quando está no seu propósito, você está fazendo o trabalho aqui, mas você está fazendo com significado e alegria. Porque tem muitas pessoas indo só atrás do dinheiro fazer as coisas, às vezes ela para fazer alguma coisa simples e ela não faz, porque ela está seguindo aí o que a Matrix, a boiada quer. Aí ela vai sofrer, pessoal. Ela não vai encontrar felicidade, porque o que realmente a gente quer uma frequência, energia da alegria, da felicidade. É isso que todo mundo quer, pessoal. Se sentir feliz, tá? Aí, o que mais? Significa dar opinião franca sobre as coisas de maneira como vemos, honestamente, se reservar, sem reserva de necessária. Então, é isso, é você ser autêntico, honesto, é levar uma vida. Isso que é levar uma vida simples, humilde, tá, pessoal? Porque as pessoas pensam que simplicidade e humildade tem a ver com a falta das coisas. Não, não é isso, tá? A pobreza, ele é simples, não, não tem nada a ver com isso, tá? É um estado de consciência. Então você pode ter as coisas, mas a sua maneira de viver é uma maneira simples. Entende? E quando você tem, você vai dividir com os outros. É uma pessoa humilde, é uma pessoa. Sabe, pessoal? É isso que é a simplicidade, tá? Porque tem muita gente confundindo simplicidade com a pessoa que é pobre, uma pessoa. Não, pessoal. Pessoa que está faltando tudo, né? Não, não tem nada a ver com isso, tá, pessoal? Esse é o engano que também é disseminado por aí, tá? Aí ele fala, significa fazer as coisas sem qualquer jogo duplo de manipulação. Então, sem qualquer jogo duplo de manipulação. Significa dizer a verdade para que o coração não pense
uma coisa e o lábio diga outra. Então, é você ser sincero com você mesmo. Porque tem pessoas dizendo, falando como é mentira, tá, pessoal? Mas o lábio dela quer dizer outra. Então você está agindo duplamente, tá? Ser um manipulador, tá? Das pessoas. Não faça isso. Então, se você faz isso, você não está nesse estado de consciência simples, tá? Você está fora da espiritualidade. Pessoas que manipulam, mente, tá, pessoal? Engana outra pessoa, tá fora da espiritualidade. Aí você vai analisar agora seus pastores aí, tá, pessoal? Mas é uma verdade, tá, pessoal? Que a gente, eu tenho que passar isso aqui para vocês ficarem atentos, tá? E começar a trabalhar esse lado, tá, pessoal? A gente precisa trabalhar, melhorar a nossa espiritualidade, tá? Ah, o que mais, pessoal? Ele fala, a nossa geração parece correr atrás do tesouro terreno o tempo todo, dinheiro, bens, fama, sucesso e prazer sem fim. O resultado é uma geração materialista, egoísta, gananciosa, inquieta, exausta, frustrada e espiritualmente vazia. É uma verdade, tá, pessoal? Que está acontecendo na nossa cara. Olha, se não tem pessoas assim, pessoal. Materialista agora. Às vezes que nem acredita em Deus, tá? Estão vibrando aqui, tá? Egoísta, gananciosa, inquieta, exausta, frustrante e está espiritualmente vazia. Por quê? Não tem lá Cristo para preencher o coração. Porque não pode, quando ela entra no orgulho, nas coisas, na ganância de ter a coisa, buscando então o dinheiro, o coração dela não tem espaço para Cristo. A Bíblia é cara, pessoal. Você não pode servir a dois senhores. Ao Deus Mamon, né, que é o Deus da avareza, da ganância, e servir a Deus. Você não pode. É claro, claro. A regra é clara, Arnaldo, a regra é clara. Você não pode servir a dois senhores, tá? Por isso que tem isso na Bíblia. Aí ele fala, todos correm, lutam, dão o seu melhor, acumula, conquista, mas continua espiritualmente vazio por dentro. Por quê? Ele... Por quê, pessoal? Porque ele está colocando, ele está preenchendo de coisas aqui pela ilusão da mãe, de coisa que não vai preencher ele espiritualmente. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas eu tenho que falar isso aqui porque eu sei que existe aí um espírito aí que está de prosperidade no meio tanto evangélico, católico, espírita, espiritualista, tá? É um monte aí, tá? Esse espírito tem pegado aí essas pessoas. E eu sinto muito, tá? Tem pegado essas pessoas e essas pessoas estão aí presas nessas coisas. Aí ele fala, a simplicidade pode ser conquistada, como toda virtude demanda algum tempo, depende de nós, de nos, de nossa vontade firme, de determinação, de esforço, de muita disciplina. Então, depende de nós colocar isso em prática, né? Até que passe a fazer parte integral, inseparável de cada um de nós, consolidando o que é perfeitamente factível. Então, aquilo vai se tornar fato na sua vida, né? Essa virtude da simplicidade, tá, pessoal? Mas não é fácil. A gente tem que ir agora conquistando, porque, sabe, né? A gente vem enganado aí, né?
vem preso numa Matrix, aonde ensina que a gente tem que ser orgulhoso, tem que ter as coisas. Olha aí, pessoal, os comportamentos das pessoas diz. Quanto mais ela tem uma posição de ela ser humilde, ela é mais arrogante. Não é fácil. E isso contamina. As pessoas acham isso natural. Uma coisa vai naturalizando essa coisa aqui nessa. Acha natural isso. Por isso que às vezes o comportamento dos líderes, pastores arrogante, os membros, pessoal, acham normal. Eu digo, como é que vocês podem achar normal isso, pessoal? Porque vocês estão dormindo, vocês também querem, é assim, também vocês vibram também na arrogância. Igual os líderes, tá, pessoal? Aí ele fala, a simplicidade é uma moderação exterior. É que você vive de uma maneira moderada, equilibrada. Não, não só, né, não só no vestir, no alimentar, no lazer, na fala, mas também no íntimo, selecionando pensamento, ideias, anseio, buscando a posição de instrumento útil à vontade de Deus, junto de todos os que nos cercam. Então, não é só a pessoa simples, não é só no alimentar, no lazer, no vestir dela, nessas coisas exteriores, mas também nas coisas íntimas também. Que é como é que você se coloca espiritualmente como um instrumento útil para fazer a vontade de Deus, com humildade, com simplicidade. Será que você se coloca assim? Porque os líderes, a maioria se coloca para fazer esse trabalho espiritual, mas de uma maneira arrogante. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas eu tenho que falar essas coisas aqui para você, tá? Para você perceber a frequência daqueles que é da espiritualidade. Porque tem pessoas normalizando aí, o cara tá demonstrando um orgulho, uma altivez, sabe? O líder, e as pessoas estão achando isso normal, pessoal. Não é normal. Isso não é da espiritualidade, tá? Aí ele fala, a felicidade, né? Não depende da circunstância externa. Na verdade, podemos encontrar felicidade nos prazeres mais simples da vida e, acima de tudo, na alegria sobre nova experiência espiritual profunda. Então, a nossa alegria, a nossa felicidade está interna, pessoal. Não está na circunstância externa aí. Mas o que é que as pessoas estão ensinando, principalmente o meio religioso? A você buscar externamente. Até Deus, tá? Ele está mandando você buscar na igreja externamente, que Deus está com você, está na sua consciência. Até Deus eles estão mandando buscar. Então, como é que você vai encontrar felicidade? Então, ele fala que a felicidade nos prazeres mais simples da vida. Então, nos prazeres mais simples, pessoal. Dê valor às coisas simples que você está fazendo. Né? Ele diz que está sempre na nova conexão profunda com Deus. A felicidade, né? Você vai encontrar. Aí o que mais ele fala? Ele seja feliz com a alegria simples, genuína, é imortal da alma, que nasce da reflexão profunda, da introspecção, da inspiração espiritual. Então, nasce disso aí, pessoal. Você ser simples, genuíno, né? Verdadeiro, né? Que isso é a imortalidade da nossa alma. Isso vai trazer a imortalidade da nossa alma. Ele diz que nasce daquela reflexão profunda, da introspecção, da inspiração espiritual. Então, é uma pessoa que está pensando, tá, pessoal?
Mas aí o que é que ele fala mais? Ele fala: a vida moderna está ficando muito insatisfatória. Então, quanto mais a pessoa entra nessa vida moderna, de ter, buscar as coisas preso aí, tá? Mais está ficando insatisfeita essa pessoa. Não apresenta felicidade, então, não apresenta. Há excesso de coisa, de desejo, mais carro, mais vestido, mais diversão, mais preocupação, livre das supostas necessidades e dedique mais tempo a Deus. Simplifique a sua vida. Seja feliz na solidão, né? Na solitude do verdadeiro eu. Então, pessoal, você tem que levar uma vida simples, então. Porque a Matrix está fazendo você buscar coisa aqui interna para tirar você do foco ideal, que é o foco interno de você trabalhar a espiritualidade. É aí que você vai encontrar a felicidade, mas ele quer tirar esse foco. Então, ele coloca um monte de distrações, carro, você vai buscar, eu quero ter, vou morar mais vestido, mais diversão, eu tenho que ter isso, eu tenho que alcançar isso. Então, você está gastando seu tempo, você não vai ter tempo para o trabalho que você tem que fazer dentro. Então ele diz, livre dessas supostas necessidades. Às vezes tem coisa que você nem precisa, pessoal. Tem pessoas que eu vi um artista, o guarda-roupa dele, ele disse que tem roupa que ele nem usa lá, né? Outra coisa lá, eu comprou um negócio e nem usa, pessoal. Pelo amor de Deus, pessoal, para que isso? E aí teve um até que comprou uma casona, mas ele estava estava só nessa casa muito grande. Ele aí quis vender aí para comprar uma menor, porque ele disse, nossa, é melhor, tá? Uma coisa simples, tá, pessoal? E é isso, e é essa imagem que vai passando para as pessoas, tá? E as pessoas se prendendo a isso e não dando valor às coisas simples da vida, o trabalho da espiritualidade dela, né? A conexão com o verdadeiro eu dela, né, pessoal? E isso vai fazendo com que essas pessoas fiquem mais, mais infelizes, tá? E não achem a felicidade. Teve até o conto aqui, né? Teve aí um jogador, é famoso, ele falou numa entrevista. Eu vi que ele disse, olha, uma coisa eu sei. Ele era pobre, né? Jogador, ficou famoso aí, ganhou dinheiro. E aí ele experimentou o outro lado do que é ter dinheiro. Aí ele percebeu porque ele pensava, porque ele, quando ele tivesse dinheiro, ele seria feliz. É o engano que está aí da maioria da mente das pessoas, tá? Principalmente as pessoas que estão dormindo, tá, pessoal? Por isso que a gente espiritual, pessoal, não podemos cair nesse engano, tá? Você vê as pregações hoje dos pastores, dos espiritualistas, você vê qual é o tipo de pregação que ele faz para você. Aprender você, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Então, esse jogador, ele viu que o dinheiro não trouxe felicidade, né? E ele ganhou aí bastante, né? Ficou aí, cada dia era uma mulher, cada dia festa, aí faz mais festa, mas cadê o amigo verdadeiro? Cadê as pessoas verdadeiras do lado dele? Não tinha, tá, pessoal? Tava ali por causa do dinheiro dele. Entende, pessoal? Agora, quando você é simples, não tem nada,
Cadê as pessoas que querem ser seu amigo, pessoal? Ninguém tá, são poucos, tá? Aqueles que verdadeiramente se chega a você é porque gosta verdadeiramente de você, tá? Aí, o que mais, pessoal? Ele fala, o homem moderno baseia o seu prazer em ter cada vez mais coisas e não se interessa pelo outro, pelo que os outros possam estar passando. Então, é assim, pessoal, vai se tornando egoísta, tá? Quanto mais tem, quer ter mais, o outro se arrebente por lá, não quero saber. Então, vai se tornando mais assim, tá, pessoal? Eu vi uma pessoa falando, né? É, é por isso que eu dou valor às pessoas mais pobres, né? Porque ela disse assim: você vai na casa do vai na casa do rico, ele não oferece um copo d'água, pessoal. Mas o pobre, lá na hora que você vai lá na casa do pobre, lhe oferece água, lhe oferece comida, lhe oferece tudo. A pessoa percebeu isso, porque ela foi numa casa de pobre, ela foi numa casa de rico. Não queria nem da água. Aí ainda a pessoa pediu, ainda ficou demorando de dar água à pessoa, pessoal, na casa do rico. Você vê, a pessoa tem mais, mas não dá nada. As pessoas que não têm um pouquinho, é o que dá mais, pessoal, tá? É assim, pessoal, tá? A nossa realidade está, como é que se diz, se comportando dessa forma, tá? Aí ele fala, mas não seria melhor viver com a simplicidade? Isto é, ser muito luxo com menos preocupação. Então, sem muito luxo, viver uma vida simples, tá? A gente tem que ter as coisas, tá, pessoal, para nos manter aqui. Mas uma vida não de regalia, pessoal, uma vida totalmente para que isso, pessoal? Não há prazer em trabalhar demais ao ponto que você não desfrute o que tem. Então, tem pessoas que trabalham demais para ter aquela coisa, aquela regalia, mas não desfruta, não tem alegria. Às vezes trabalha demais, tem dinheiro, empresário, tá? Aí vai, compra um rancho, aí vai fazer churrascada lá, mas ele não está se sentindo feliz. Ele não está no estado de espírito feliz, de felicidade ali. Tá mal. Entende, pessoal? E esse engano tá aí, tá? Tá aí, tá com força, tá até no meio religioso também, porque tá havendo pregação em relação a isso, tá? Ele fala: dia virá em que a humanidade começará a sair da consciência de que tantas coisas materiais sejam necessárias. Então, vai chegar o dia quando as pessoas despertarem a consciência, que as pessoas vão dar valor a coisas espirituais, não tanto às coisas materiais. Mas enquanto as pessoas estiverem presas ao ego, dormindo aí na Matrix, a nossa realidade aqui vai estar assim. Mas ele diz que vai vir dias, né, que a humanidade vai se curar disso, tá, pessoal? E a cura para isso é trabalhando essa espiritualidade, aonde a gente vai colocar virtude como a simplicidade, a humildade, tá? Frequências aonde a consciência vai vibrar. Mas por enquanto, tá todo mundo aí vibrando aí na ganância, nas coisas aí, no orgulho, tá, pessoal? E eu tenho que falar isso aqui para vocês tomarem consciência para melhorar, pessoal. Tá? Principalmente vocês aqui que estão no meu canal, para vocês melhorarem. Tá? Se a gente não melhorar, como é que a gente vai ser o exemplo para as outras pessoas que estão na ganância? Se a gente também fica na ganância, aí como é que a gente vai poder falar das pessoas? Viva uma vida simples, relaxe.
Vamos meditar. Como é que você vai falar isso? Você não vai poder falar, porque você está na mesma vibração, tá? Aí ele fala, terá mais segurança e paz no modo simples de vida. Então, no modo simples de vida que você vai ter mais segurança e paz, pessoal. Tranquilo, tá? Aquele pouquinho, aí você vive. Porque verdadeiramente, pessoal, a gente não precisa de muita coisa. Isso aqui é a Matrix que coloca essa ilusão na gente, achando que a gente precisa de muita coisa. E a gente não precisa, pessoal. As coisas simples, a conexão com a sua experiência, é onde vai trazer a sua felicidade. Você vai começar a vibrar nesse estado de simplicidade. Então, isso vai lhe trazer uma conexão. Tá? Aí o que mais, pessoal, que ele fala? Uma vida material complexa só agrada o olhos e a obsessão do ego por ostentar status sociais, mas pouco entende o alto preço pago pela comodidade material. Então, as pessoas pagam um alto preço aí, né? Porque ele só está querendo agradar os olhos da obsessão do ego. É isso, fica ostentando aí nas redes sociais para mostrar que tem as coisas, né? Coloca as coisas de alto preço, né? Vestindo roupas caríssimas, mostrando só para o ego agradar a obsessão do ego dele. Vai levar nada, pessoal. Entende? Eu sinto muito, tá? E isso até no meio religioso, aí, meio evangélico, católico, espiritualista, estão caindo nessa armadilha da Matrix aí. Estão caindo. Eu sinto muito, tá, pessoal? É por isso que eu tenho que vir gravar os vídeos aqui dessa falando sobre simplicidade, tá, pessoal? E a gente tem que entrar nesse estilo de vida simples, tá? É importante. Agora, não significa que a gente não vai ter nada, eu não vou ter nada, irmão Samuel. Não, não significa isso. Você vai ter o necessário. É por isso que Cristo fala, né? Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, vai ser acrescentado aquilo que você precisa. Tá? Porque tem essas pessoas que estão vivendo com a ganância nos olhos da obsessão do ego, ela está acumulando coisa e até o que ela nem precisa, pessoal. Igual o cara guarda-roupa, ela tem roupa que ele nem usa. Pra que isso, pessoal? Aí gastando para ostentar, vou comprar, vou no shopping, eu vou. Tem mulher que tá até com problemas agora espiritual, psicológico, né, pessoal? De fica viciada em compra, né? Isso é a falta, tá? É um escape, é um desvio comportamental, porque tá tendo vazio e ela acha que comprando as coisas vai ter satisfação, Palma. Tem que curar isso, tá? Tem que trabalhar isso aí. Aí ele fala, a escravidão econômica, o nervosismo, a preocupação empresariais, a concorrência desleal, a discórdia, a falta de liberdade, as doenças, o sofrimento, a velhice, a morte, são resultado de uma existência centrada só no âmbito material. É isso aqui, ó. É a bagaceira da escravidão econômica, então. Foi o que a Matrix preparou. Ele preparou esse sistema para deixar a gente na escravidão moderna, escravidão da economia. E é o que todo mundo aí tá. Então, a gente que tem consciência, a gente tem que saber jogar o jogo.
ele fez o sistema assim, né? Então, eu vou viver com o necessário aqui, tá? E meu objetivo, meu foco é o trabalho da espiritualidade. É isso que a gente tem que ter, tá, pessoal? Porque senão, essas coisas, a gente entra nisso aqui, ó. A gente fica sentado só no âmbito material. E a gente não pode ficar só aqui, porque a gente vai ficar preso. Tem gente que até morre, perde o corpo, fica preso aqui. Ah, não, eu deixei minha casa, minha riqueza, o espírito fica até dentro da casa, assombrando as pessoas. Para querer que você não tem mais corpo para usufruir dessas coisas. Só quem pode usufruir desses bens materiais é que tem um corpo, pessoal. O cara morreu e ainda quer ficar aqui. Ele tem que ir para outra dimensão, aonde é a realidade espiritual, tá? Aí fica aqui, perturbando aí, tá? A maioria dessas pessoas. Aí ele fala, muito se perde quando não dispomos de tempo para apreciar a beleza da natureza e as inúmeras expressões de Deus na vida. Então, tem pessoas que nem reparam as belezas da natureza, as coisas da vida, as coisas simples da vida, porque está tomando tempo. Por exemplo, a escravidão econômica mesmo, tem pessoas que acordam aí 7 da manhã, só volta às 7 da noite. Ela está presa ali no sistema para ganhar um salário. É uma escravidão, pessoal. É uma escravidão. A pessoa tá. E para a pessoa manter o quê? Manter o ego dela. Ah, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Aí tá trabalhando igual um condenado para manter o luxo, vida que a Matrix está colocando que é uma vida feliz. Ah, eu preciso comprar aquilo para ser feliz. Eu preciso ir no passeio. É por engano, tá, pessoal? Tem pessoas aí que eu conheço, tá? Foi até pessoas da... A minha irmã trabalhava com uma patroa aí, né? Ela trabalhava, que viajava. Ela foi rodando e ela não tinha felicidade, tomava remédio para depressão. É isso, pessoal, tá? Eu sinto muito, tá? Mas às vezes eu tenho que trazer essas coisas aqui para que, às vezes, as pessoas acordem para a espiritualidade. Eu sinto muito, tá? E vai entrando nesse sistema aí que a Matrix prepara. Você se afasta da espiritualidade. E não encontra a felicidade, que a felicidade está nessa conexão, tá? Aí ele fala, a sua infinita misericórdia, né? Deus nos concede através das diversas experiências que temos na vida. Sua alegria, inspiração, vida e sabedoria reais, felicidade autêntica e entendimento genuíno. Então, entendimento verdadeiro. Mas a glória de Deus se revela unicamente na quietude da alma, na intensidade do esforço interior que a mente faz para comungar com ele. Então, ele revela a verdadeira, a verdade na alma da pessoa, aquele que está fazendo esforço, um trabalho interior, a mente, né, daqueles que é a mente voltada para com ele, para com Deus. E aí, eis que encontra a verdade. Então, a pessoa encontra a verdade quando ela faz esse trabalho. E é o trabalho da espiritualidade, tá, pessoal? Eu sinto muito, eu estou aqui para ver se incentivo muitas pessoas, tá? Por isso que eu agradeço pessoas que estão se inscrevendo no meu canal. Espero que ela continue assídua, assistindo, para que elas entrem nessa frequência, tá, pessoal?
e se conecte à sua espiritualidade, que ela vai encontrar a verdade, a felicidade, e ela, para permanecer nessa, ela vai ter que ter virtude como a simplicidade e a humildade, tá, pessoal? Entende? Aí ele fala, no exterior há ilusão. Então, aqui nessa mundo exterior, só é ilusão, pessoal. É muito forte. Pouquíssimas pessoas conseguem permanecer indiferente às influências do ambiente externo. Então, é pouquíssima pessoa, pouquíssima pessoa que consegue se livrar das tentações aqui desse ambiente aqui externo, tá, pessoal? Que a gente conhece como a realidade aqui terra, né? As coisas materiais. Então, mas quando você entra aí, você está entrando na ilusão. Eu vi até uma EQM, né, que o cara falou assim que ele estava lá, ele na consciência dele, ele disse que vinha assim, nossa, aqui que é a verdade, lá é tudo ilusão, lá só é um teatro. Olha a palavra que ele usou, pessoal. Eu vi o cidadão na EQM que ele quando teve a EQM, né, foi fazer uma cirurgia, teve a parada lá, então a pessoa sofre o processo de parada cardíaca, então a consciência dele sai. Então ele foi para o mundo espiritual, foi recebido lá pelas pessoas, e aí ele estava andando naquele lugar assim de luz, estava vindo na consciência dele. É isso aqui que é a vida verdadeira. Estava falando com ele na consciência. E lá é a ilusão, é um teatro. Então, aqui quando a gente vive, é um teatro. É ruim saber disso, né, pessoal? Mas é isso, pessoal. Você tem que saber, você está no jogo, o jogo da sua vida. Você tem que saber, pessoal, a gente que é desperto, não podemos cair nessa ilusão aí de correr coisa, você vai correr atrás do vento. Então, aqueles que estão trabalhando para a espiritualidade, aqueles que estão o próprio Bíblia, o apóstolo fala, né? Nosso trabalho não é em vão no Senhor. Então, o trabalho no Senhor não é em vão. A gente vai ser recompensado, tá? Você trabalhar em vão, correr em vão, é quando você, como é que se diz? Entra para entra nesse mundo de ilusão exterior, tá, pessoal? Ele diz pouquíssimas pessoas conseguem permanecer indiferente a influências externas. O mundo segue adiante com sua infinita complexidade e variadas experiências. Cada vida é diferente das demais e deve ser vivida de modo diferente. Então, cada vida, cada consciência, você tem um propósito aqui. Eu também tenho, tá? Você tem que entrar no seu propósito, é onde você vai ter satisfação, né? Alegria, trabalho espiritual. Você pode ganhar menos, não pode ganhar nada, mas é importante que você faça o seu propósito aqui, tá, pessoal? Isso que é importante. Tá? Então, cada um, a vida é diferente. É um propósito que você tem que fazer aqui na Serra. Aí ele fala, apesar disso, em toda a experiência da vida está a voz silenciosa de Deus, que nos chama incessantemente nas flores, nas escrituras e em nossa consciência. Isto é, em todas as coisas bonitas que fazem a vida valer a pena. Então, a Deus está nos chamando, pessoal. A espiritualidade está chamando para que a gente venha para essa conexão com Ele. Ele fala através da escritura, das flores,
né? Que são a beleza de Deus, né? E na nossa consciência. Então, Deus está falando também na nossa consciência. Isto é todas as coisas bonitas que fazem a vida valer a pena. Então, todas as coisas bonitas, aquela bela mensagem, tudo, pessoal, é Deus falando com a gente. Tá? É Deus falando com a gente. Tá? E isso que vale a pena, tá, pessoal? Agora, pessoal, eu vou parar aqui, né? Quanto tempo tem? 55 minutos. Nossa, pessoal, passa muito rápido. Então, vou marcar aqui, tá? Segunda parte. Vamos lá, tá? E a gente vai continuar na segunda parte, tá certo? Então, até a segunda parte.